dia, queridas crianças e famílias da EBD. Estamos aqui para mais um domingo de Escola Bíblica Dominical, iniciando hoje um novo trimestre que esperamos seja cheio de aprendizagem e novidades. Como foram interessantes as histórias do trimestre passado, não é mesmo, crianças? Foram todas histórias do Velho Testamento que falaram sobre a vontade de Deus e que estão escritas na Bíblia. Bem, como hoje é um trimestre novo, nós também vamos continuar estudando histórias da nossa Bíblia, porém do Novo Testamento. A Bíblia é formada, crianças, por Antigo e Novo Testamento. Vocês já sabiam disso. E vocês lembram o que separa o Antigo do Novo Testamento? Algo muito importante. É o nascimento de Jesus, crianças. Algo tão importante que mudou até a forma de contagem do tempo no planeta Terra. Jesus nasceu e então começou a contagem dos anos, começou o ano 1, que continua essa contagem até os nossos dias. Estamos agora no ano de 2020 e isso significa que faz 2020 anos que Jesus andou por esse planeta. Uau, que legal, não é mesmo? Você já tinha parado para pensar nisso? O ano que Jesus nasceu foi o ano 1 e a humanidade foi seguindo e agora já estamos em 2020 e vamos seguindo assim até Jesus voltar para nos levar morar no céu com Ele, como vimos no plano da salvação na semana passada. O que Deus quer é levar todos nós para morarmos com Ele no céu. Só depende que cada pessoa saiba disso e o aceite. Todas as pessoas que aceitam a Jesus, que querem morar com Ele no céu, com Deus, estão formando aqui o reino de Deus aqui na Terra. Nossa lição de hoje, a lição 1 do quarto trimestre, vai falar sobre isso. Façamos uma oração para que Deus continue conosco. Querido Deus, te agradecemos por esse dia, por mais um domingo de Escola Bíblica Dominical. Te agradecemos por cada criança que está conosco acompanhando esta aula. Abençoa, Paizinho, fala ao coração de cada uma, que essa palavra fique plantada no coração das crianças e gere frutos. Abençoa o nosso domingo, fica conosco, em nome de Jesus. Amém! Muito bem, crianças. Nossa aula de hoje, então, vai falar sobre a história da sementinha. Quero convidar vocês a plantarem uma sementinha hoje. Como a maioria de nós não terá uma sementinha tão pequena como a que vai falar na história hoje, nós vamos fazer com um grãozinho de feijão. A prof vai mostrar na sequência como você deverá fazer aí na sua casa. Talvez você já tenha feito isso. Nós vamos fazer o plantio de uma sementinha de feijão, um grão de feijão. Você vai fazer da seguinte forma: você vai precisar de um copinho plástico, um copinho vazio para você colocar água, você vai precisar de algodão para colocar no copinho e um espaço para você fazer isso aí na sua casa. Então faremos da seguinte forma: você vai pegar o copinho vazio, vai colocar no fundo do copinho algodão até forrar o fundo do copinho. Todo mundo tem feijão aí, não é mesmo? Vê com a mamãe se tem um algodãozinho, você vai colocar no fundinho todinho do copo, deixar ele forradinho de algodão. Talvez um só seja suficiente, se for esse de bolinhas. Talvez você precise de dois, depende do tamanho do copinho que você vai pegar. O copo da prof é meio grandinho, mas mesmo assim um foi suficiente. A gente forrou todo o fundinho do copo, como vocês podem ver aí da sua casa. Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos umedecer esse algodão. Tomem cuidado que não pode deixar muito molhado, senão a sementinha não vai conseguir germinar, que é o nosso propósito, que dessa sementinha cresça um pezinho de feijão. Então nós vamos colocar água num copinho pequeno, para a gente não correr o risco de molhar muito o nosso algodãozinho. Vamos colocar água para umedecer esse algodão. Muito bem, o algodãozinho estando úmido, nós vamos pegar então os grãozinhos de feijão. Não podemos colocar muitos, crianças, senão na hora de crescer vai prejudicar o crescimento. Então a prof, pelo tamanho do copo que a prof tem, vai colocar 2 sementinhas. Se o copinho for menor, vocês colocam uma sementinha só. Vejam lá, aqui estão as sementinhas plantadas. Então vocês vão deixar assim a sementinha no copinho e vão acompanhar o crescimento delas.
Todos os dias vocês terão que olhar a plantinha, molhar a plantinha com água suficiente, sem encharcar demais e sem deixar o algodãozinho seco. Ele sempre deve estar úmido, então tem que ser aguinha suficiente para umedecer o algodão. Fazer isso todos os dias. Lembrar que o grãozinho de feijão também precisa ar e luz para que cresça forte e saudável. Então você deverá deixar no local que tenha luz, que tome um solzinho e que seja ventilado. Depois de alguns dias, você vai ver que vai começar a nascer seu pezinho de feijão. Mais ou menos com 3 dias, começa a germinar esse grãozinho de feijão. Com 5 dias, mais ou menos, aparece a primeira folhinha. E você vai deixar ele crescer dentro do copinho até chegar a mais ou menos 20 centímetros. Você pode pegar a mãozinha do papai ou da mamãe para medir dessa forma. Coloca a mão do papai ou da mamãe aberta. Quando o pezinho de feijão chegar na altura do dedinho do papai ou da mamãe, está na hora de mudar esse pezinho daqui, que o algodãozinho não vai ser mais suficiente para essa plantinha crescer. Então você vai tirá-la do copinho do algodão, tirar um pouquinho do algodão que está na raizinha que vai se formar desse grãozinho e você vai levar ele para a terrinha. E você vai acompanhar o crescimento até que ele venha a produzir feijão. Já pensaram, crianças, que coisa mais fascinante? Um grãozinho se tornar uma nova planta e produzir novas sementinhas. É isso que a gente vai ver também na história de hoje. Em outra aula, poderemos fazer isso aqui, para que vocês vejam como faz o transplante daqui para a terrinha. Mas, como a prof falou, o segredo é não deixar muito algodão junto às raízes. Tira o excesso de algodão e planta ele numa terrinha. Faz um buraquinho numa terrinha boa, mais ou menos 10 centímetros de profundidade, e você vai conseguir colocar ali. Pede para o papai e para a mamãe te ajudar a fazer o buraquinho na terra para você continuar acompanhando o teu feijãozinho. Pense que legal, quando o papai ou a mamãe forem cozinhar um feijãozinho mais para frente, para o almoço, e os grãozinhos desta sua sementinha que você plantou aqui e produziram já outros grãozinhos de feijão, e você vai poder colocá-los juntos na panela. Pensaram que legal? Realmente, depois você não saberá quais eram os seus grãozinhos, mas você saberá que os teus grãozinhos estão lá junto dentro da panela. Escuta, quem já ouviu essa história da sementinha que está na Bíblia? Vocês já ouviram? Não é uma sementinha de feijão, é uma sementinha bem menor. A professora até colocou no copinho umas sementinhas menores para ver se vocês conseguem enxergar aí de casa, que a sementinha de mostarda, ela é bem pequenininha, então vejam essas sementinhas que a prof trouxe junto ao grãozinho de feijão. São sementinhas muito pequenas. A sementinha do grão de mostarda, que nós falaremos hoje na aula, tem mais ou menos de 1 a 2 milímetros, então é muito menor que um grãozinho de feijão. E fique ligadinho aí, porque estamos começando agora com a história da sementinha. Mesmo que você já tenha ouvido, Deus sempre tem mais para nos ensinar através da sua palavra. Não perca nem um minutinho. Continue atento e de olho aí na sua telinha. Nosso versículo para memorizar de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 7. A professora vai colocar aqui para que nós possamos acompanhar a leitura. Vamos falar juntos? Diz assim: de modo que não importa nem quem planta, nem quem rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Primeira carta aos Coríntios 3 e 7. Vamos falar de novo? Bem lindo! De modo que não importa nem o que planta e nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Primeira carta aos Coríntios 3 e 7. Como já falamos, após Jesus ter nascido é o Novo Testamento, não é mesmo? E vejam que interessante, as histórias desse trimestre, todas as que vamos contar, inclusive essa de hoje, da sementinha, foram contadas por Jesus, quando ele esteve como nós aqui na Terra. Foram contadas por ele mesmo para as pessoas que o seguiam, como vocês podem ver aqui. Aonde Jesus estava, sempre tinha muita gente com ele. E Jesus contava essas histórias. E olha que especial, você vai aprender nesse trimestre histórias que Jesus contou e que chegaram até nossos tempos, para nos ensinarem muitas coisas que devemos usar em nossa vida, seguindo Jesus, que é o nosso exemplo, e a Bíblia, que é o nosso manual. Todas essas histórias que Jesus usou para ensinar as pessoas têm um nome, crianças. Chamam-se parábolas. Hoje será contada, então, a história da sementinha ou parábola da sementinha.
Eu preciso saber se vocês entendem bem o que quer dizer a palavra parábola antes de continuarmos. Alguém já falou aí que parábolas são historinhas curtas? Se alguém falou, está correto. Parábolas são historinhas curtas que Jesus contava que tinham um fundo de ensinamento para todas as pessoas. Quem não sabe ainda dessa historinha de hoje, vai saber a partir de agora, inclusive saber o que é parábola. Parábolas, então, são historinhas curtas com um fundo de ensinamento para a nossa vida. Jesus usava, crianças, coisas do dia a dia das pessoas, para que elas compreendessem o que Jesus estava ensinando. Eu sei que vocês vão tirar de letra o que eu vou perguntar, mas quero que vocês vejam que quando é coisa que nós vivemos, é mais fácil guardarmos na nossa cabecinha. Por isso Jesus fazia dessa forma, usava coisas que eram da vivência das pessoas. Se a professora perguntar para vocês aí, quem gosta de matemática? Ah, tem gente que gosta sim, eu mesmo gosto muito de matemática e tem mais gente que gosta. Que bom, matemática é muito bom aprender matemática. Eu amo matemática e não creio que tem alguém aí que disse que não gosta. Bom, vou dar um exemplo matemático para vocês verem como é bom a gente usar coisas do nosso dia a dia. Vejam só, se eu perguntar a vocês quanto é 2 vezes 3? Parece difícil, 2 vezes 3. Agora, se a prof pegar lápis e mostrar para vocês assim, ó. Eu tenho aqui 1 vez 3 lápis, como vocês podem ver aqui na mesa. 3 lápis, outra vez mais 1, 2, 3 lápis. Se eu tenho 1 vez 3 lápis e outra vez 3 lápis, a prof vai pegar nas duas mãos, eu tenho aqui 2 vezes 3 lápis. Quantos lápis eu tenho aqui? Ah, agora ficou fácil. O resultado de 2 vezes 3 lápis é 6. Foi moleza, não é mesmo? Contamos todos os lápis juntos e a gente tem o resultado que é 6. Quando vemos as coisas e vivemos, é muito mais fácil aprendermos. E Jesus, sendo o mestre dos mestres, isso quer dizer, Jesus ensina aos professores. Ele sabia disso e sempre ensinava assim aqui na Terra. Então guardem aí. Parábolas são histórias curtas que fazem comparações usando coisas da vida das pessoas e trazem ensinamentos para a nossa vida. Isso facilita muito o entendimento, pois em todo o nosso trimestre estaremos falando sobre as parábolas de Jesus. Histórias curtas que vão trazer ensinamentos para a vida de todos nós. Aprenderemos o que Jesus quer ensinar por meio das parábolas. Cada uma de vocês, crianças, vão aprender. Cada uma de vocês vai saber o que essas histórias que Jesus deixou escrita para o nosso ensinamento estarão trazendo para nós. Muito bem, então retomando, hoje iremos conversar sobre a história de uma sementinha bem pequenininha, que é a semente do grão de mostarda. Vocês podem ver aqui na figura que a semente da mostarda, ela é muito pequenininha quando comparada com outras sementes. Então, por aqui vocês podem ver umas sementes maiores, inclusive olhando para ela ali com uma carinha, né? A sementinha de mostarda é bem pequenininha no meio da figura. Encontramos a história da sementinha no Novo Testamento e ela está contada em somente 4 versículos no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 30 a 34. Hoje a prof vai ler esses versículos todos porque é curtinho, dá pra gente acompanhar aqui pela aula mesmo. Diz assim na Bíblia: por onde Jesus passava, ia ensinando, e nessa passagem de Marcos diz o seguinte: com o que podemos comparar o reino de Deus? Jesus fala ao povo: que parábola podemos usar para isso? E Jesus continua dizendo: o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito, até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. E a Bíblia continua nos dizendo que Jesus usava muitas parábolas, falando ao povo de um modo que eles conseguiam entender. Bem, lemos então que Jesus comparou o reino de Deus com a menor sementinha possível. Era uma sementinha que eles conheciam, que eles usavam lá. Então, Jesus comparou todo o reino de Deus com essa sementinha de mostarda. Como as parábolas são comparações, será então que o reino de Deus é tão pequenininho?
Espera aí. Jesus continua a sua comparação e diz por que ele fez essa comparação. Uma semente tão pequenininha com todo o reino de Deus. Mesmo sendo tão pequenininha, ela germina e faz nascer uma árvore, crianças, que pode atingir até 1,5 metro, como vocês podem ver aqui na figura. E suporta nos seus galhos passarinhos fazendo ninhos. Imagine uma sementinha tão pequena, a menor de todas que eles tinham conhecimento, gerar uma árvore que pode ter pássaros nos seus galhos. Olhem que maravilha, a menor das sementinhas formando uma árvore. Aí está a comparação do reino de Deus com a sementinha de mostarda. Uma sementinha tão pequena, plantada em coraçõezinhos, darão lindas e grandes árvores e muitas novas sementes. Assim é o reino de Deus. Você, criança, fala de Jesus para um amiguinho que poderá ir à EBD com você quando estivermos na igreja. Depois esse amiguinho poderá trazer os pais, trazer sua família para o culto e Deus vai aumentando o reino de uma sementinha pequena que você e eu podemos plantar. Você também pode plantar essa sementinha através das aulas da EBD, enviando essas aulas para os seus amiguinhos, seus priminhos que ainda não conhecem ou não aceitaram Jesus. É uma linda oportunidade de semear a sementinha de Deus para formar outras lindas árvores junto com você. Desafio você a escolher uma das aulas da EBD que já gravamos e que foi para você a que você mais gostou e mandar para um amiguinho seu. Se puder mandar para mais de um, melhor ainda, serão várias sementinhas que você estará plantando. Vamos lá, converse com a mamãe e com o papai e plantem essa sementinha no coração de amiguinhos hoje mesmo. Sabemos que isso devemos fazer a vida toda e queremos que você comece hoje e semeie muitas sementinhas para Jesus, especialmente durante esta semana. Queremos que você também plante sua sementinha, como a prof fez aqui hoje, e acompanhe o lindo processo de crescimento de uma semente, ainda que será um feijãozinho e não a mostarda, não vai dar uma árvore como a árvore da mostarda. Mas é interessante você saber como a sementinha se desenvolve e como Deus dá o crescimento, se nós fizermos a nossa parte. A palavra de Deus que levamos até nossos amiguinhos, também Deus vai fazer desenvolver para ir cada vez mais aumentando o reino de Deus. Porque é Deus quem dá o crescimento, não é mesmo? Esta é a palavra que lemos hoje. Fazendo mais pessoas conhecerem a Jesus, o reino de Deus vai crescendo. E como no plantio do nosso feijãozinho, que depois irá para a panela junto com outros que o papai e a mamãe irão cozinhar, e não saberemos quais eram os que nós produzimos, no reino do céu também é assim. Não importa se o nosso nome será lembrado ou não. O importante é que cada um de nós, queridas crianças, compreendamos que devemos plantar a palavra de Deus em todas as oportunidades. Passar uma mensagem para alguém, um vídeo como o vídeo da EBD ou outro que fale de Deus, um louvor que você cante perto dos seus amiguinhos, podem parecer coisas tão pequenas, mas são importantíssimas. São sementinhas pequenas, como a sementinha da mostarda, mas que estamos plantando e que Deus dará o crescimento. Como no feijãozinho, a gente planta e Deus dá as condições para que ele continue vivo. Quem dá o crescimento é Deus. Você pode ajudar, você pode levá-lo ao sol, colocar aguinha, mas Deus vai dar o crescimento. Pode ter certeza que Deus vai cuidar das sementinhas que você plantar no copinho e nos corações. Ele vai dar crescimento e haverá muitos frutos com novas sementes para o crescimento do reino de Deus. Portanto, não deixe de plantar. Estamos encerrando assim mais uma aula da EBD. Agradecemos primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos com vocês e a todos vocês que estiveram nos acompanhando nesse rico tempo de estudarmos a Bíblia. Agradecemos pela vida de todas as maravilhosas crianças e todas as famílias que estiveram conosco. E pedimos que vocês plantem o feijãozinho e acompanhem o crescimento. Ok, crianças? Isso deve ser assim por toda a nossa vida. Devemos sempre plantar as sementinhas e também acompanhar o crescimento. Um bom domingo, uma boa semana, que o Papai do Céu vos abençoe com muita paz e muita bênção. Chegamos assim ao final de mais uma aula da EBD.
Que Deus abençoe ricamente você, querida criança, que esteve conosco e todas as famílias. Que possam ter um domingo muito abençoado e uma semana de paz, bênçãos e proteção do nosso Deus. Não perca nenhuma das aulas desse trimestre. Um beijão no coração de vocês, queridas crianças, e até a próxima EBD.